que você não vota no PSDB? Primeiramente, porque eu amo o Brasil. E eu vivi na época do governo FHC, onde a inflação chegava a 12% ao ano. E a taxa Selic chegou a 45%. O número de desempregados naquela época atingiu mais de 11 milhões de brasileiros. Segundo o jornalista Paulo Henrique Amorim, o Brasil chegou a ser o segundo país no ranking de desempregado no mundo, só perdendo para a Índia, que tinha 45 milhões de desempregados. Por que você não acredita que o PSDB fará mudanças? Pelo modo operante do PSDB governar. Ele governa sempre junto de empresários, banqueiros, empreiteiros, como na desvalorização do plano real, socorreu os bancos Marca e Fonte Sindan com 1 bilhão e 600 milhões de reais. As pessoas dizem que vão votar no PSDB por haver mudanças, por haver melhoras, mas elas estão equivocadas. Não vai haver mudança nenhuma. O que vai haver vai ser piora do Estado, como ele está agora. Procurem no Google, se informe como age o governo do PSDB. Tem uma ferramenta à disposição de vocês. Digitem as corrupções que houve naquele governo, como o Brasil era economicamente e socialmente naquela época. Faça um comparativo. As pessoas dizem que vão votar no PSDB por causa de uma mudança, mas essa mudança não vai chegar com o PSDB, só vai haver piora. Se não está satisfeito com o governo atual, é um direito seu como cidadão. Nós vivemos num país livre, num país onde se diz democrático. Então, saia do seu domicílio eleitoral, vá para um domicílio eleitoral onde não há 200 mil votantes e justifique seu voto. Mas não jogue seu voto no PSDB apenas pensando, esse governo está ruim, eu vou votar no PSDB. Haverá uma piora muito significativa da atual condição do Brasil. Os economistas daquela época adoram dizer que tiveram a menor taxa de inflação do Brasil em 1988. Só que eles esquecem de dizer que naquele mesmo período o crescimento do Brasil foi 0,04%. E no ano seguinte foi de 0,25%. E o desemprego era terrível, porque eles não estavam preocupados em preservar o mercado interno. Eles diziam que qualquer projeto que fosse social custaria muito aos cofres do governo, e isso traria um déficit ao governo. Então, pesquisem e vejam como que o Brasil era naquela época, economicamente e socialmente. Façam uma comparação. Se ainda assim não é possível para você votar no governo atual, justifiquem seus votos, mas não votem no PSDB. O terceiro presidente do Banco Central, Armínio Fraga, quando tomou posse, elevou as taxas de juros a 45%. E no ano seguinte, ela ainda estava a 25%. Alguns dizem que não votarão no governo só por causa do Bolsa Família. Não vote no PSDB por não entender ou não ter a necessidade de ser alcançado pelos projetos sociais vigentes, como ProUni, Pronatep, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. O governo PSDB deu um calote no Fundef, que é um fundo para o ensino fundamental. Eles deveriam pagar uma taxa por mês por cada aluno, e o governo FHC deu um calote no Fundef, prejudicou muito os estados mais pobres. E com isso, eles ainda fizeram uma emenda proibindo a expansão de universidades e escolas técnicas pelo Brasil. Então não é só uma questão de Bolsa Família, não é só essa questão, é uma questão social, é uma questão de justiça que precisa ser feita e que vem sendo feita.
A forma ainda não é perfeita, mas pelo menos traz para isso uma significância muito grande de coisas que não haviam sido feitas no Brasil ainda. Eu, particularmente, não sou participante do Bolsa Família. Nenhum dos meus familiares participam do Bolsa Família. Aliás, eu não tenho amigos que participam do Bolsa Família. E eu fujo a regra do que eles andam mentindo por aí, dizendo que só pobre vota nesse governo. Eu não vou dizer sobre a minha condição financeira de ser rico ou de ser pobre, mas eu sou um cara que leio bastante, gosto muito de ir a teatro, gosto de ir a cinema, estou sempre informado com as coisas que vêm acontecendo pelo mundo. Sou escritor, tenho 18 livros escritos. A última vez que eu juntei umas poesias para formar uns livros, eu fiz 34 livros com 50 poesias cada. Então, eu estou fora dessa nhenhenhen, esse mimimi de que só pobre vota por causa de Bolsa Família. Eu voto porque eu não aguento ver o meu país pendurado em banqueiro, em empreiteiro, em empresários, e sustentando banco, e sustentando empresas. Então, eu vivi essa época. Se vocês não viveram essa época, se informem. Procurem no Google. O Google é uma ferramenta fundamental para isso. Está ali à sua mão, não é ninguém dizendo para você, não sou eu, não é ninguém, é você vendo as notícias da época, os jornais, o que acontecia, o que não acontecia, a máquina de fazer propaganda mentirosa dizendo que estava tudo maravilhoso e na verdade tudo estava uma ruindade. Escola no Brasil, saúde no Brasil nunca foi prioridade de um governo para dizer que esse ou aquele é bom. Em todos esses anos, o Brasil sempre viveu um caos na educação, um caos na saúde pública. E não venha dizer que é só pobre e sem intelecto a pessoa que vota no PT, ou que vote na Dilma, ou que vote quem for. Eu não estou nem aí com o PT, eu não estou nem aí com a Dilma. Eu votaria tranquilo em qualquer elemento que fosse fazer com que o governo funcionasse olhando para todos os lados. Mas, infelizmente, não são todos os governos que fazem isso. Aliás, passaram por aqui Fernando Henrique Cardoso, passou Fernando Collor de Mello, José Sarney, Itamar Franco, e nenhum nunca havia feito nada para mudar isso. Não é esse governo que está piorando a saúde ou piorando a educação. Isso já vem de anos. Então procurem no Google, se informem, busquem, mas não votem enganados. Não votem achando que vai acontecer isso ou aquilo. O presidente de um país não tem autonomia para mudar as leis, que melhorariam muito o Brasil. Muito. A reforma política está lá rodando há anos no Senado e na Câmara Federal. E não há nenhum sinal de que vá sair do papel, porque fatalmente prejudicaria aos políticos que fossem entrar, ou os que tentassem a reeleição. Porque se houver uma reforma política, eles estariam dando tiro nos seus próprios pés. E como essa cambada está lá para participar de fraudes, de licitações irregulares, desvios de verbas públicas, eles jamais vão mudar a regra do jogo. Não pensem que é o governo atual que está prejudicando os juros altos. O governo atual não tem como fazer uma reforma nessa parte, porque o Congresso Federal que tem que dar a partida, e eles não dão a partida, e não darão essa partida, porque é de interesse deles que os juros nos produtos continuem bastante elevados, para que eles possam ficar arrecadando muito dinheiro por ano e poder ter de onde meter a mão. Eu não sou partidário, não sou militante político, não faço parte de cúpula de partido nenhum e nunca farei. Jamais farei parte. Voto hoje no governo atual por uma questão de raciocínio, por uma questão de visão do que vem acontecendo com este país. E se vocês acham que isso
é insuficiente para que votem, ou que está tão mal o governo atual, pesquisem, busquem e vejam como era esse país há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E vocês vão ver quantas coisas foram feitas para a melhora. São poucas, mas já foram feitas. Então, busquem, pesquisem, mas não votem no PSDB. Você acha que o PSDB, voltando ao governo, vai continuar com as privatizações? Governo privatizador como o PSDB, que chegou a privatizar 70 estatais federais, 55 estatais estaduais. Vendeu tudo por 105 bilhões de dólares. A Vale estava incluída nessas privatizações. A Vale sozinho está valendo 125 bilhões de dólares. Uma bomba, ela é feita para explodir. O PSDB é feito para privatizar. Essa é a regra deles. Tem estados onde o governo não venceu. É fácil identificar os motivos? Tem estados que são contra o governo atual, como São Paulo, Santa Catarina, mas vale lembrar aqui que politicamente esses estados votam mal. São Paulo já elegeu Tiririca, Paulo Maluf, José Serra. Santa Catarina ainda é voto de cabresto. As pessoas saem de casa para votar em candidatos que estão sendo processados politicamente. Todo mundo sabe da veracidade disso, mas eles não ligam. Então, dizer que esses estados são contra o governo, esses estados deveriam ser totalmente diferentes em sua correlação, mas não, é apenas na hora do voto, porque continua tudo igual. E se fosse por Bolsa Família está dando condição do governo vencer, esses estados também venceriam a eleição, porque Santa Catarina quanto São Paulo recebem Bolsa Família. Vivemos numa democracia vigiada, mas ainda é uma democracia. Mas nós não vivemos num país de há séculos. Eu sei que o Brasil é ruim de lidar com a sua memória, ainda mais com a memória, mas, como eu disse, usem o Google, busquem se informar sobre o que é o PSDB. E antes de vocês votarem e venderem o seu país, procurem saber quem são, o que são e o que fazem. O PSDB não me representa.